Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, 25 de julho. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Destaque para as exportações brasileiras durante o mês de julho, já temos 15 dias úteis. Você vai saber como vem firme os embarques de carne bovina in natura do Brasil. Vai verificar como é que está a soja e o milho, que começa a ter um volume pela primeira vez mais expressivo durante o ano de 2017. Governo pode rever o reajuste no PIS/COFINS sobre o etanol. Você vai conhecer também um modelo de seguro que é mais favorável ao produtor, mais voltado para o produtor rural do que ao banco. E veja ainda nessa edição que mudou a data inicial de plantio da soja no estado do Paraná. Nova data começa a entrar em vigor na safra 17/18. Tem o mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começamos agora o Agricultura BR. Começamos o programa falando a respeito de embarques de carne bovina no Brasil. Eu lembro que o mês de junho foi um mês realmente muito favorável, no qual se chegou a 100.200 toneladas exportadas. Até o momento, no mês de julho, para 15 dias úteis, as indústrias frigoríficas exportadoras de carne bovina in natura já foram responsáveis pelo envio de 75.900 toneladas ao exterior, o que mostra que mantém bem o ritmo de embarques. Lembrando que ainda restam 6 dias úteis para serem computados pela Secretaria de Comércio Exterior. Vamos aos números aqui, começando pelo volume de embarques de carne bovina. Em julho do ano passado, haviam sido embarcadas 82.200 toneladas de carne bovina. Em maio deste ano, 90.400 toneladas embarcadas. O mês de junho, mês passado, 2017, foram 100.200 toneladas, foi o maior volume embarcado nesse ano de 2017. E na cor amarela, o mês de julho parcialmente, 15 dias úteis sendo considerados, 75.900 toneladas que foram embarcadas de carne bovina in natura. Lembrando que ainda restam 6 dias, vai seguramente deixar para trás o mês de julho do ano passado, comparando o mesmo período sazonal, deve realmente confirmar ser maior e deve alcançar um número muito próximo ao que foi embarcado no mês de maio do ano de 2017. A gente continua falando a respeito das exportações brasileiras de carne bovina. Destaque agora é para o faturamento da indústria frigorífica. Veja comigo, trazemos aqui faturamento de carne bovina. Em julho do ano passado, esse faturamento foi de 325.400.000 dólares. Em maio deste ano, 382.800.000 dólares. Junho, na cor vermelha, junho chama bastante atenção, porque foi o mês neste ano de 2017 com maior volume e maior faturamento. 422.300.000 dólares que foram faturados pela indústria frigorífica nacional. Já julho alcança até agora, com 15 dias úteis, 320 milhões de dólares. Julho de 2017 você acompanha aí na cor amarela, portanto, vem com um bom acompanhamento de acordo com aquilo que está sendo embarcado. Um outro item que chama atenção é o valor médio da tonelada de carne bovina in natura brasileira que está sendo exportada. Vamos ver esses números? Esses números aqui são muito importantes, mostra como é que está sendo precificada a carne nacional. Se o pessoal tiver o quadro aqui, pode mandar. A gente traz aqui os valores de negociação. Julho do ano passado estava abaixo de 4.000 dólares, 3.958 dólares a tonelada da carne bovina in natura. Maio deste ano, 4.235 dólares. Nessa série que nós consideramos aqui, é o valor mais alto para o período. Junho, 4.214 dólares por tonelada e julho até agora, valores parciais em 4.218 dólares a tonelada da carne bovina in natura. O Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa, divulgou um estudo que mostra as projeções para a produção agrícola brasileira para daqui a 10 anos. Os números mostram que na safra 2026-27, a produção de grãos do Brasil deve crescer em mais de 50 milhões de toneladas, na comparação com os números produzidos na safra 16-17. Enquanto que na temporada atual, a 16-17, o Brasil tem uma produção estimada pelos órgãos em 232 milhões e 20 mil toneladas. Para a safra 26-27,
O Ministério da Agricultura e a Embrapa estipulam que a produção agrícola do país deve alcançar 228.170.000 toneladas, um aumento de quase 25% na comparação com uma década daqui em diante. Em relação à área plantada com as culturas, ela também deve crescer, mas em volume menor na comparação com o volume produzido de grãos. O aumento em área plantada deve ser de 17,3%. Veja que enquanto na temporada 16-17, o Brasil ocupou 60.360.000 hectares com a produção agrícola, para a temporada 2026-27, a estimativa é de que sejam ocupados 70.820.000 hectares. Essa projeção toma como base as 15 principais culturas agrícolas produzidas pelo Brasil: soja, milho, arroz, feijão, algodão, culturas de inverno, mamona, girassol e também demais produtos produzidos no território nacional. Olha, nesta próxima sexta-feira, dia 28 de julho, é comemorado o Dia do Agricultor. Nesse dia, o Canal do Boi está preparando uma programação muito especial e na edição do Agricultura BR desta próxima sexta-feira, você vai acompanhar com a gente o estudo detalhado para cada uma dessas culturas, como que o Brasil deve se comportar dentro dos próximos 10 anos na produção de cada um destes produtos. E o assunto é soja, soja brasileira e os embarques parciais durante esse mês de julho. Olha, foram 15 dias úteis computados até o momento, no qual, durante esse período, as tradings que operam no Brasil totalizaram embarques de 5.070.000 toneladas, de acordo com os dados que foram apresentados pelo governo federal, através da Secretaria de Comércio Exterior, nesta última tarde de segunda-feira. Vamos ver os números, então, começando pelo volume. Eu dizia que os números parciais são de 5.070.000 toneladas, e aqui nós temos os últimos meses computados. Na cor verde, o que passou. Portanto, junho do ano passado teve embarques de 7.760.000 toneladas. Julho deste ano, 5.780.000 toneladas. Julho de 2016, 5.780.000 toneladas. Aí nós deixamos aqui o mês de maio de 2017 já, porque foi o mês com maior volume embarcado. 10.950.000 toneladas de soja foram embarcadas no mês de maio de 2017 pelas tradings que operam no Brasil. Junho deste ano caiu para 9.190.000 toneladas, um movimento totalmente normal e que você pode comparar com junho de 2016, fica bem superior, mais de 1,5 milhão de toneladas acima. Julho de 2017, com 15 dias úteis, totaliza 5.070.000 toneladas, o que mostra que deve realmente ter uma situação mais favorável do que o julho do ano passado, deve superar a marca do mesmo período sazonal. Entretanto, evidentemente, deve ficar menor do que era em junho deste ano, quando totalizou 9.190.000 toneladas da oleaginosa. Com isso, com o embarque em volume ficando menor, nós temos também uma redução, pelo menos por enquanto, em relação ao faturamento das tradings que operam no Brasil. É o que nós vamos conferir agora. Nós temos aqui as trades em relação a faturamento, exportação de soja. Nós tivemos em junho do ano passado faturamento de 2.970 de dólares. Julho do ano passado, 2.420 de dólares. Maio deste ano chegou a 4.060 de dólares. Eu lembro que em maio deste ano foi quando atingiu mais de 10 milhões de toneladas exportadas em um único mês, quase 11. Junho deste ano, mês passado, foram 3.350 de dólares e julho deste ano, 1.830 de dólares até o momento, para 15 dias úteis do mês de julho de 2017. Pelos valores que a gente lançou aqui em relação ao faturamento total, dá para perceber que dificilmente julho de 2017 vai superar o volume de julho do ano passado, mas dificilmente vai conseguir superar o valor que era praticado no mesmo período do último ano. Isso tem a ver com o valor da tonelada praticado no mercado internacional. Vamos ver esses números então? Nós trazemos aqui os destaques, porque julho de 2016, observe, a primeira coluna verde é julho de 2016, a última em amarelo, julho de 2017. E aqui é o valor médio que está sendo praticado pela tonelada. Julho do ano passado, o valor da tonelada de soja eram R$
219 dólares. E agora cai para 362 dólares e 40 centes. É por isso que dificilmente vai superar em volume, mas dificilmente vai conseguir superar a marca de faturamento, porque o valor da tonelada é menor. E aqui o Agricultura BR lança a projeção em relação ao que aconteceu com os valores. Em maio deste ano, o valor da tonelada médio exportado pelas tradings do Brasil, 370 dólares e 80 centes. Junho cai para 364 dólares e 70 centes. E agora julho, como você viu, 362 dólares e 40 centes por tonelada. Então o valor da tonelada da soja no ano de 2017 veio recuando. É um valor que chega a ficar 60 dólares praticamente inferior aos valores que eram praticados no mesmo período do último ano. O Ministério da Agricultura definiu o zoneamento agrícola de risco climático para a cultura da soja referente à safra 2017-2018. Os novos dados foram divulgados no Diário Oficial da União da última sexta-feira, dia 21 de julho. O grande destaque ficou por conta da mudança da data inicial de plantio da safra de soja em alguns municípios do estado do Paraná, que foi antecipada. Por conta dessa alteração, a época de vazio sanitário da soja nessas localidades do Paraná também foi alterada. O Agricultura BR mostra essa novidade, então, para o estado paranaense, já em relação à safra de soja 17-18. No que diz respeito ao período de vazio sanitário da soja, que no estado era de 15 de junho até 15 de setembro, para a temporada 17-18, ele foi antecipado em 5 dias, passa a valer do dia 10 de junho até a data 10 de setembro. Isso mudou por conta da data inicial de plantio da oleaginosa, que foi antecipada no estado. Com o vazio sanitário acontecendo até o dia 10 de setembro, a data inicial de plantio começa no dia 11 do mês e segue até a data 31 de dezembro. Essa data final não sofreu alteração. No que diz respeito ao prazo final para a colheita da futura safra da oleaginosa, também não houve alteração. Os municípios estes do estado do Paraná poderão fazer a colheita da soja até a data 15 de maio. Toda a publicação sobre o zoneamento agrícola para a cultura da safra da soja nos demais estados do país podem ser encontrados no site do Ministério da Agricultura. Por aqui, o Agricultura BR destaca agora as informações para a soja, só que no cenário internacional. E agora falamos sobre soja nos Estados Unidos, porque nesta última segunda-feira, à tarde, como acontece tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou os dados de acompanhamento de lavoura. Nós vamos mostrar agora esses dados que mostram como é que está a qualidade das lavouras e também o desenvolvimento. E eu lembro o seguinte, ela permanece com 71%. Entretanto, teve uma melhoria de 1 ponto percentual para aquelas que estão nas melhores condições, excelentes condições, e teve também uma piora, porque aumentou também aquelas que estão em condições muito ruins, também em 1 ponto percentual. Na soma dos valores, continua da mesma maneira, mas tem essa situação que é diversa sobre a soja norte-americana, o que coloca ainda mais dúvidas sobre como que deve ser essa lavoura dos Estados Unidos. Vejamos aqui os dados, então, foram apresentados na tarde desta segunda-feira, em excelentes condições, 15%. Semana passada eram 14%, como você pode observar aqui. Boas condições, lembrando que essa aqui é a condição de lavoura até o último domingo, 56%. Na semana passada estava em 57%, então passou 1 ponto percentual de boas para excelentes condições. As que estão em médias condições permanecem da mesma maneira. Um outro dado interessante é que 5% das lavouras norte-americanas estão em condições ruins e 2% em condições muito ruins. Muito ruim, subiu 1 ponto percentual também até essa domingo, ou a semana encerrada neste último domingo.
Vamos ver agora desenvolvimento de lavoura de soja nos Estados Unidos. É um outro dado que é divulgado nesse relatório. Nós observamos aqui que a data fim é 23 de julho, portanto, domingo passado, 69% das lavouras norte-americanas até domingo passado estavam florescendo. Se comparar a mesma situação no ano passado, eram 74%, o que mostra um atraso de 5 pontos percentuais comparando 2017 com 2016. Por outro lado, a média dos últimos 5 anos é de 67%, aí nesse caso a lavoura em 2017 estaria acelerada em 2 pontos percentuais. O clima nesta fase de desenvolvimento das lavouras é essencial para definir o potencial produtivo da área plantada. Nos Estados Unidos é verão, faz calor e a expectativa é de temperaturas ainda mais altas nos próximos dias. Quem traz os detalhes para a gente é a Nadiara. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos períodos, algumas áreas de instabilidade trouxeram chuva forte para áreas produtoras do centro do cinturão produtor de grãos. Então, importantes estados produtores como Illinois e Iowa receberam bons volumes de água que ajudam na recuperação da umidade no solo e mantêm o bom desenvolvimento das lavouras. Agora, para esses próximos 5 dias, tem previsão de mais chuva em boa parte do cinturão produtor de grãos. Algumas áreas mais beneficiadas podem receber até 50 milímetros até o próximo dia 30, agora no mês de julho. No entanto, essa chuva ocorre de forma mal distribuída. Algumas áreas mais ao norte ainda terão pouca chuva e áreas também mais ao sul têm previsão de tempo um pouco mais seco. Ao longo da próxima semana, a chuva volta a diminuir de intensidade, mas ainda ocorrem pancadas de chuva em boa parte das áreas produtoras. E a mesma condição é observada no terceiro período. Do dia 5 ao dia 9 de agosto, vai continuar chovendo em praticamente todas as áreas produtoras de soja do meio oeste americano. É uma chuva de baixo acumulado e também acompanhada por altas temperaturas. Mas mesmo assim, como as pancadas ocorrem com frequência, ainda devem manter as boas condições para as lavouras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o Brasil. Até já! Até já, Nadiara. E por aqui a gente fala agora sobre a soja nos Estados Unidos, falando sobre mercado, uma vez que já vimos como que ela vem se desenvolvendo nos campos, né, Fabiano? Exatamente, soja que sentia a pressão dessa chuva. Aconteceu uma chuva ali nos Estados Unidos, no meio oeste norte-americano, uma chuva bem pouca, não foi uma grande chuva, mas caiu sobre o meio oeste norte-americano. Nessa segunda-feira nós vimos recuo para a soja e milho, aliás, recuos que foram até fortes. Hoje havia mais cedo recuperação para os valores negociados com a oleaginosa. Vamos saber como é que vem agora, porque o clima vem ditando situação com a soja. Olha só como que isso derruba o jornalista, né, Juliana? Estava em alta até há pouco tempo e agora a soja já inverte e volta a andar em campo negativo mais uma vez. Esse campo negativo aqui continua com as incertezas em relação ao clima e agora tira as duas posições novamente, tira as duas posições de mais curto prazo de novo para baixo da marca de $10 por bushel, que hoje registrou alta forte, chegou a ter alta mais elevada, bem forte no dia de hoje. A posição de agosto agora vem a $9,91 o bushel, com queda de 0,65%. Hoje, os negócios nessa posição chegaram a 10,22. Portanto, ela teve uma alta expressiva, inclusive recuperando as perdas dessa segunda-feira, mas neste momento vai caindo. Setembro também chama atenção, porque vem a $9,95 o bushel e hoje já foi negociada a $10,27. Novembro vem a $10,03 o bushel, queda de 0,69%. Janeiro de 2018, posição negociada a $10,12 o bushel, com queda de 0,68%. Aqui no Brasil, o dólar comercial abriu esta terça-feira operando em alta, recuperando as perdas dos dias anteriores, em especial da semana passada, que chegou a fechar na quinta-feira a R$ 3,12. De lá em diante, o dólar vem recuperando um pouquinho a força aqui no Brasil. A gente acompanha como estão os negócios deste momento. O dólar vem com alta expressiva, já passando para os R$ 3,17 mais uma vez, subindo no momento 0,73%. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco tem mais destaques do agronegócio do país, em especial para o milho. E olha, você pode aproveitar para entrar em contato conosco, mande a sua mensagem, mande foto, vídeo da sua produção. Pode ser pelo Facebook, pelo Twitter, pelo e-mail e pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.
E toda semana a Agricultura BR convida você para a participação aqui no programa, que são as enquetes, a opinião do produtor rural sobre o agronegócio brasileiro e internacional. Nós temos ainda, durante esse programa, você vai ver respostas da enquete passada, já dessa nova enquete, que inclusive é a que nós queremos que você participe agora, respondendo a seguinte pergunta. Olha só, produtor, qual é a sua expectativa para a safra 2017-2018, aí para o produtor rural, especialmente o agricultor, o que ele espera para essa temporada em relação ao que vai acontecer com a agricultura, com a pecuária nacional? Já tem gente respondendo, já você lê esses comentários com a gente. Por enquanto, participe do programa, mande também a sua opinião, fale o que deve acontecer nessa safra 17-18 aí na sua propriedade rural, o que você deve investir na atual temporada e quais são as suas expectativas para esse novo ano agrícola aqui do país. A Agricultura BR destaca agora os valores médios para o milho em alguns estados brasileiros. Começamos destacando o estado de São Paulo, que no período, intervalo que nós conferimos, não tem variação de preço. Vamos então ver o estado de São Paulo. Tem um grande consumo também, não é um grande produtor, mas tem um forte consumo. Nos últimos 15 dias, há estabilidade para os valores médios no estado inteiro. No dia 10 de julho, eram R$ 24,75 a saca de 60 quilos. Dia 14, R$ 24,50, valor que se mantinha no dia 19, no dia 21 também. No dia 25 de julho, se recuperava, vindo para R$ 24,75. Com isso, o mesmo valor do último dia 10, estabilidade total, então, para a saca de milho, valor praticado em São Paulo. No estado mineiro, há uma queda expressiva acontecendo para o valor do milho nas últimas 2 semanas. Ela passa de 11%. A gente acompanha agora na tela como que o mercado, então, mineiro operou nesses últimos dias. Veja a sequência de baixa para o valor do milho praticado por lá. No dia 10 de julho, o mercado pagava R$ 21,50 pela saca de 60 quilos do cereal. Já no dia 14, o mercado trazia esse valor para baixo para R$ 21,25. Já no dia 19 de julho, cotação do milho em Minas caía para R$ 20 a saca. No dia 21, para R$ 19,25 e abria essa semana com nova baixa, estando cotada nesta terça, dia 25, já a R$ 19. Já a média nacional, nos últimos 15 dias, considerando os 8 principais estados produtores do país, há um recuo para a saca de milho na ordem de 3,9%. Vamos ver então os números. Aqui nós trazemos que no dia 10 de julho a média nacional era de R$ 22,05 por saca. Em 14 de julho, esse valor caía para R$ 21,47 a saca, voltava a recuar no dia 19 para R$ 21,38 por saca de 60 quilos, cai mais um pouco no dia 21 para R$ 21,22 a saca e nesse dia 25 de julho, R$ 21,19 a saca de 60 quilos, portanto, queda de 3,9% para o período considerado. De olho agora no mercado futuro do milho aqui no Brasil, BMF Bovespa, Bolsa Paulista é o que a gente acompanha agora, nova bolsa trazendo os valores então de referência para os meses seguintes. A gente vê que a posição de setembro tem um volume de contratos elevado no dia de hoje, são 4.610, portanto é um mês que traz referência para o mercado. Esta posição opera hoje com queda de 0,27%. Cada saca de 60 quilos do milho para entrega em setembro vem negociada agora na Bolsa Paulista R$ 26,03. A posição de novembro deste ano cai 0,68%, valores a R$ 27,85 a saca. O milho para entrega em janeiro do ano que vem, hoje negocia a saca a R$ 28,65. Esta posição vem com valores 0,70% acima do fechamento de ontem. E o milho para março do ano que vem opera R$ 29,41 a saca, mas são poucos contratos, apenas 10, por isso traz uma elevação expressiva de 1,80%. E as exportações brasileiras de milho começam a ganhar algum volume um pouco mais expressivo neste mês de julho. O mês de julho está sendo marcado, pelo menos nesses 15 dias úteis iniciais do mês, tem sido marcado por uma recuperação mais forte. Até o mês de junho vinha bem mais fraco os embarques com milho, por conta da preferência, claro, para o embarque de soja. Essa preferência segue, mas agora milho começa a ocupar um espaço um pouco maior. Mês de julho já vem com embarques
mais fortes por parte das tradings brasileiras. Trazemos aqui as exportações de milho de acordo com o volume embarcado, que foi divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior. Julho do ano passado teve embarque de 1.940.000 toneladas de milho. Junho deste ano, apenas 532.000 toneladas. E julho de 2017, na cor amarela, você vê que já atinge 1.460.000 toneladas, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior, já apresentando um volume bem mais interessante, faltando ainda 6 dias úteis para encerrar o mês de julho. Continuando, agora vamos ver o faturamento das tradings nesse período considerado. São os primeiros 15 dias úteis do mês de julho. Junho de 2016 foram faturados por essas tradings 184 milhões e 300 mil dólares. Junho deste ano, 90 milhões e 800 mil dólares. E julho de 2017 já alcança 226 milhões e 700 mil dólares, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. O volume está mais alto, então o faturamento realmente aumenta. Agora, o que não aumenta, inclusive recua, é o valor da tonelada do milho exportada pelo Brasil para o cenário internacional. Ela é mais baixa e vem caindo. Observe então aqui os dados em relação à tonelada do milho. Em julho de 2016, o valor médio da tonelada exportada pelo Brasil era de 176 dólares e 30 centes. Em junho deste ano, esse valor já recua para 161 dólares e 20 centes. Julho de 2017, por enquanto, valor médio de 154 dólares e 30 centes, valores em declínio para a tonelada do milho exportada pelas tradings que operam no Brasil. Vamos agora saber do mercado internacional do milho. O milho negociado na Bolsa de Chicago, que é referência mundial para essa commodity. Hoje mais cedo a gente já viu a soja caindo com força em Chicago. Vamos saber se o milho cai também. Neste momento o cereal vem também com queda próxima a 2%. O clima nos Estados Unidos foi um pouco melhor nos últimos dias por lá, por conta das chuvas que caíram no meio oeste do país. Isso traz a expectativa de bom desenvolvimento das lavouras por lá. A posição de setembro para o milho opera 3 dólares 70 centes por bushel, cai agora 1,92%. Milho para entrega em dezembro opera 3 dólares 83 centes mais 75, com queda de 1,79%. E o cereal para entrega em março de 2018 vem a 3 dólares 94 centes mais 50 por bushel, queda de 1,80%. Hoje essa posição já chegou a operar acima dos 4 dólares por bushel. A Agricultura BR volta a destacar a enquete, falamos juntos aqui, mas olha só, volta a destacar a enquete e a participação do público também, que tem participado nas últimas semanas, respondendo a respeito da indústria frigorífica e também da situação da safra 17/18, Juliana. Pois é, mais gente respondeu a essa enquete das semanas anteriores sobre a indústria frigorífica do país e a gente quer compartilhar com todo o Brasil. Você acompanha com a gente na sua tela a resposta do José Luiz de Porto Alegre. Trabalho no ramo de representação comercial de carnes. Sou fã do programa. Obrigada, José Luiz. Aprendo muitas coisas úteis. Eu acho que a JBS tem que passar para as mãos do poder público ou sair do mercado. O governo deveria voltar a apoiar o crescimento do pequeno e médio produtor. Está aí a opinião do José Luiz de Porto Alegre, capital gaúcha. Obrigada pela sua participação. Bom, e a gente já está com uma nova enquete no ar. Exatamente. Bom, essa enquete aqui era respondendo a respeito da JBS. Lembramos sempre que você responde no 67996562266 no WhatsApp. E olha só, agora a pergunta dessa semana é referente à safra, né? O que o produtor rural espera para a temporada 17/18 em várias frentes, em torno de investimento, de comercialização, de preço, é aquilo que o produtor rural está pensando para essa safra. Pergunta aqui é bem simples, produtor, qual a sua expectativa para a safra 17/18 em todos os níveis? O produtor rural pode responder aqui no nosso número do WhatsApp 67996562266.
A enquete começou nesta segunda-feira, já tem gente participando pelo Brasil. Vamos às respostas então. Essa é do Edivaldo Santos, de Formosa do Rio Preto, na Bahia. O Edivaldo fala o seguinte: a safra 2017-18, em seu tamanho e produtividade, estará diretamente ligada à disponibilidade e ao real acesso ao crédito rural pelos agricultores em torno do país. A participação vem caindo no agronegócio em função da burocracia documental. Opinião do Edivaldo Santos, de Formosa do Rio Preto, na Bahia, comentando, Fabiana, a respeito dessa burocracia sobre o acesso ao crédito rural, que traz alguns entraves no processo agrícola. Exatamente. Essa resposta aqui do nosso telespectador da Bahia, ele comentando o real acesso, né? O crédito rural com o real acesso por parte dos produtores. Essa é uma reclamação frequente, principalmente por parte dos médios e pequenos produtores rurais, em torno desse acesso real. O efeito burocrático é muito grande e o produtor rural, antes de pegar, claro, o crédito também, tem que observar o mercado, observar se realmente vai ser realmente lucrativo para ele. Mas, de qualquer maneira, acesso sempre é difícil por parte do produtor rural. E uma outra reclamação frequente é em relação aos outros produtos do banco, quando o produtor pega o crédito, acaba tendo que fazer a aquisição. Você pode continuar respondendo, como nossos amigos aqui do Rio Grande do Sul e da Bahia, no 679-9656-2266, é o WhatsApp do programa. Coloque a sua opinião, como é que deve ser essa safra, sua expectativa, então, para a temporada 17-18. E a gente vai para mais um rápido intervalo. Ainda nessa edição, falamos sobre como está o andamento da safra de cana na região centro-sul do país. E os produtores têm aproveitado o tempo mais seco e seguido com a colheita do café. A Nadiara Pereira agora participa do programa e fala como é que fica a previsão para os próximos períodos para quem está atuando nas lavouras de café pelo Brasil. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Apesar das baixas temperaturas da última semana, o tempo seco tem predominado sobre grande parte das áreas produtoras de café do Brasil. Isso tem garantido boas condições, principalmente para as atividades de colheita e secagem dos grãos. Agora, para os próximos 5 dias, a previsão é de chuva apenas no estado do Espírito Santo. Mas mesmo nesse estado, é uma chuva de baixo acumulado. Em alguns momentos, até pode atrapalhar a secagem de grãos, mas não compromete por inteiro as atividades no campo. Sobre a maior parte do interior do Sudeste, principalmente nas áreas produtoras do Sul e Cerrado Mineiro e também do Norte de São Paulo, além do Norte do Paraná e no estado de Rondônia, a previsão é de continuidade do tempo seco que beneficia as atividades de colheita. No decorrer do segundo período, que vai até o dia 4 agora no mês de agosto, a expectativa é de continuidade do tempo seco sobre a maior parte das áreas produtoras. Até volta a chover sobre o sul do Brasil, mas essa chuva não chega às áreas produtoras do norte paranaense. Vai continuar chovendo ainda sobre o Espírito Santo, mas é uma chuva de baixo acumulado. E aqui na Bahia, a chuva até se espalha sobre partes do interior do estado, mas não deve atingir áreas produtoras de café. Então, na maior parte das áreas produtoras, continuaremos com uma condição de tempo mais firme e elevação das temperaturas nesses próximos dias. No terceiro período, que vai até o dia 9 do mês de agosto, a expectativa é que a chuva seja um pouco mais abrangente sobre o sul do Brasil e ela vai atingir áreas produtoras do norte paranaense. Mas aí já será uma chuva bem isolada e de baixo acumulado. Sobre as áreas produtoras do sudeste, do interior da Bahia e também no estado de Rondônia, a previsão ainda de continuidade do tempo seco. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O preço do café arábica aqui no Brasil, que vinha registrando uma tendência de ganhos neste mês de julho, registrou nesta segunda-feira uma baixa expressiva. Perdeu cerca de R$ 5,00 no valor de cada saca negociada. É o que mostra o indicador do CPEA, que toma como base os negócios no estado de São Paulo. Veja que o valor cai de R$ 455,84, cotados na última sexta-feira, dia 21, para R$ 450,04 a saca. Foi uma baixa expressiva, derrubando a alta acumulada no mês de julho, que agora é de apenas 0,94%. A gente vai saber agora como opera nesta terça-feira, então, o mercado futuro do café arábica, Fabiano, mas lá na Bolsa de São Paulo. Exatamente, café que vem operando nas últimas semanas, bastante influenciado pelo que acontece com a safra brasileira.
Por aqui, a Agricultura BR destaca como é que vem as posições negociadas na Bolsa de Nova York, que é o fator mais importante para a influência nos negócios aqui no Brasil. E nós vamos conferir agora como é que vem os negócios nesta terça-feira. Você pode observar aqui uma queda bem expressiva. Posição de setembro já perde o piso de $1,30 nesse momento. Setembro vem negociada com queda de 2,26%, vem a $1,29 mais 55 a libra-peso. Dezembro, recuo de 2,20%, $1,33 por libra-peso. Março de 2018, $1,36 mais 70 por libra-peso, com recuo de 2,11%. Maio de 2018, queda de 2,11%, $1,38 mais 90 por libra-peso. Café, então, com forte queda no dia de hoje. O mercado do café Conilon também teve uma segunda-feira de baixa no Brasil, assim como da variedade arábica. A gente acompanha na tela agora o indicador deste café, que toma como base o mercado do Espírito Santo, principal estado produtor. Veja que os valores saíram de R$ 413,05 a saca na última sexta para R$ 411,65. Com a baixa, caiu a alta acumulada no mês de julho, que agora soma 1,10%. Vale a gente lembrar que a cotação do Conilon que você vê na tela é do tipo 6, classificação peneira 13 acima. Vamos saber agora como é que vem as referências para os negócios com café robusta lá na Bolsa de Londres. Se é referência internacional de negócios, hoje vem muito próxima à estabilidade. Nós temos aqui a posição de setembro, não há mais negócios na posição de julho, ela migrou já para a posição de setembro. Setembro vem com $2.100 por tonelada, com queda de 0,14%. Novembro vem estável, com recuo de 0,09% a $2.085 a tonelada. E janeiro de 2018, totalmente estável a $2.063 por tonelada. Assim vem os negócios com café robusta. A Agricultura BR volta a lembrar a participação do telespectador, que participa de várias maneiras, não somos todos produtores, enviando foto e vídeo e também respondendo as enquetes para a gente saber a opinião do produtor rural brasileiro. Semana passada, nós questionávamos o produtor rural aqui na Agricultura BR a respeito de como que deve ser o futuro da indústria frigorífica brasileira, em especial com as maneiras de atuar da JBS no Brasil. Muita gente respondeu e tem muita gente que continua a responder essa enquete. Juliana. Vamos ler então mais um comentário que chegou para a gente aqui do Agricultura BR. É do Neto, de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. Ele diz o seguinte: eu acredito na recuperação da JBS, não na mesma intensidade que eles vinham, mas aos poucos eles voltam a se encaixar no mercado. Opinião do Neto, então, Fabiano, de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul, acreditando sim que a JBS deve voltar aos poucos aos trilhos. Tá certo, opinião do Neto aqui do Mato Grosso do Sul, do interior. Agora vamos para a enquete dessa semana. A enquete dessa semana está perguntando para o produtor rural, para o agricultor, como que vai ser a safra 17/18. Vamos então aqui aos dados. Essa é a enquete da semana. Produtor rural, qual a sua expectativa para a safra 2017-2018? E aí você pode responder em relação à tomada de crédito, utilização desses recursos, em relação aos preços praticados no país, alguma dificuldade ou alguma situação que você está enxergando que pode ser positiva para essa safra. O produtor rural responde sobre a sua opinião. O número para você responder do WhatsApp é o 67996562266. Responda, dê a sua opinião, é sempre bem-vinda aqui no Agricultura BR.
E veja ainda nesta edição que o governo pode rever o aumento do PIS/COFINS sobre o etanol, mudanças que aconteceram na semana passada. Você vai ver ainda hoje no quadro Agroações que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou sem restrição a aquisição de uma parte da Monsanto aqui no Brasil por uma montadora, uma grande montadora de máquinas e colheitadeiras agrícolas. Ainda hoje você tem esses e outros destaques. E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou sem restrição a venda da parte de agricultura de precisão da Monsanto para outra gigante do agronegócio internacional. E o quadro Agroações destaca exatamente essa decisão do CAD. Eu lembro que essa operação é uma operação internacional da venda de parte da operação da Monsanto, no caso da agricultura de precisão, para a AJCO Corporation, ou a GCO, como é dito aqui no Brasil. Essa é uma operação internacional que já vem ocorrendo nos outros países em que operam as duas empresas, e aqui no Brasil o CAD considerou que a parte na qual as duas empresas dominam não chegam a trazer nenhum impacto de concentração no mercado brasileiro. Os dados dessa decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Vamos saber um pouco sobre essa empresa, a GCO, porque ela é uma gigante do mercado internacional na área de máquinas, colheitadeiras e também tecnologias. Nós temos aqui algumas das marcas que estão sob o controle da GCO. Nós temos aqui a Challenger. Challenger trabalha com máquinas agrícolas. A Fendt trabalha com as máquinas mais, que pode-se dizer, de maior evolução, máquinas agrícolas de maior evolução, de maior tecnologia concentrada. A GSI é tecnologia voltada para a agricultura no campo. As duas demais aqui já são bem mais conhecidas do público brasileiro. A Massey Ferguson, que tem 160 anos de atuação, máquinas, colheitadeiras, plantadeiras e por aí vai. E a Valtra também na mesma linha, outra máquina de tratores, de colheitadeiras também e de plantadeiras, máquina também de maquinário de muita importância. GCO agora faz a aquisição dessa parte da agricultura de precisão da Monsanto, já é uma decisão internacional e que agora passa a ser aprovado também aqui essa operação no Brasil. Os dados que a gente vai trazendo aqui no Agricultura BR dão conta a respeito do que vem acontecendo com essas duas empresas. O negócio tem escopo global, como dissemos, envolve também os ativos da empresa no Brasil e na Argentina, de acordo com as empresas informaram ao órgão antitruste. A Monsanto decidiu sair do negócio de componentes da agricultura de precisão para plantadeiras, visando se concentrar em fornecer solução de tecnologia agrícola para agricultores e agrônomos. Já para a GCO, a operação representa uma oportunidade de expansão de seu portfólio, afirma o Conselho Administrativo do CAD em relação a essa união, ou essa aquisição mesmo, da parte de agricultura de precisão por parte da GCO frente à Monsanto. A gente continua falando agora a respeito de agricultura, fala sobre tecnologia também, mas agora sobre um outro aspecto, porque o Brasil tem uma grande questão ainda a ser resolvida. Sabe, se não bastasse a logística que o Brasil não investe muito pouco nisso, há um outro fator que sempre foi preocupante para o produtor rural brasileiro, é o seguro rural. O seguro rural, aparentemente, como você vai ver nessa entrevista, ele atende muito mais o banco do que o produtor rural nacional. Você vai ver nessa entrevista que o Antônio Resch fez com um membro que vai trabalhar aqui essa questão da seguradora de uma empresa que vem lá dos Estados Unidos. O seguro realmente ele precisa melhorar bastante.
A agricultura hoje é uma atividade importante, carrega o Brasil nas costas e o que existe hoje de seguro rural ainda não está à altura da nossa agricultura, né? A gente tem uma avaliação também bastante crítica. E a ideia da Markel Seguros, que é uma empresa aí já com 90 anos de história, quase 90 anos de história lá nos Estados Unidos, sempre dedicada a desenvolver produtos, entender profundamente um setor e criar produtos para esse setor que está mal atendido, a ideia dela de vir para o Brasil foi justamente trabalhar com esse nicho do agronegócio. É difícil falar que 25% do PIB é um nicho, mas pela especificidade do seguro acaba sendo, né? Então, a nossa ideia é justamente oferecer ao produtor rural um seguro diferente do que ele tem hoje. O seguro que hoje existe, ele foi muito desenvolvido para dar garantia a quem dá financiamento ao produtor. Ele protege mais, para falar simples, né? Ele protege mais o banco do que o próprio produtor. E a nossa ideia é fazer um seguro diferente que tenha como foco proteger justamente o produtor. Para fazer isso, a primeira ideia da Markel foi trazer para o mercado brasileiro um seguro que leve em conta o custo de produção do produtor. Hoje o seguro, você sabe, ele é feito muito a partir de dados do IBGE, que levam em conta média de município. Então, às vezes, o produtor mais tecnificado, que tem um nível de produtividade maior, acaba sendo tratado pela média. E aí, quando ele vai contratar o seguro, ele descobre que o gatilho para acionar o seguro fica muito baixo. Vamos pensar aqui, por exemplo, na soja. Ele está produzindo habitualmente em torno de 60, 65 sacos por hectare. Mas no município dele, a média, que conta o pequeno produtor, o produtor pouco tecnificado, às vezes é lá 45 sacos. Quando ele vai contratar um seguro, o seguro protege se ele produzir menos do que 70% da média. Vai cair lá para 30 sacos. Só que ele está acostumado a 65. Um seguro que protege produção abaixo de 30, o produtor com razão vai dizer, bom, eu nunca vou precisar desse seguro, está muito baixo para mim o gatilho. E é verdade. Então, acaba a gente tendo o quadro hoje que menos de 15% da área plantada no Brasil é coberta por seguro. Quando você tem países desenvolvidos aí que já estão com 70% até mais por cento da área plantada coberta. E a entrevista com o Leonardo Paixão, na íntegra, você vai ver logo após o encerramento dessa edição do Agricultura BR no Mercado Futuro, programa Mercado Futuro, com Antônio Reste, logo depois aqui do final do Agricultura BR, segunda edição. A Receita Federal está refazendo os cálculos do aumento do PIS/COFINS sobre o etanol que aconteceu na semana passada, feito pelo governo federal. Esse recálculo está sendo feito para verificar se está em conformidade com o que estabelece a lei. A afirmação foi dada nesta segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. De acordo com a Receita Federal, as alíquotas para PIS/PASEP e COFINS não devem ser superiores a 9,25% do preço médio de venda no varejo do etanol. A suspeita é que, se somado ao reajuste que houve no início do ano, quando o setor perdeu a isenção de PIS/COFINS, o aumento da última semana estaria acima do limite imposto por lei. Meirelles disse que, na avaliação do governo, o reajuste está sim no limite da lei, mas recomendou que os cálculos fossem refeitos. Disse ainda que, se não estiver correto, a lei será obedecida. E falando no etanol, vamos acompanhar então como está o mercado do biocombustível aqui no Brasil. A gente acompanha os valores de referência, tomando como base o estado de São Paulo. Veja que a cotação feita pelo CPEA, apurada pelo CPEA, mostra que a semana passada foi de elevação para o etanol hidratado. O etanol hidratado é aquele que possui de 4 a 5% de água na sua composição e que abastece diretamente os tanques dos automóveis.
O valor do litro do etanol hidratado fechou a semana passada a R$ 1,30. A elevação de uma semana para outra foi de 2,28%. Com essa elevação aqui acontecendo, os valores retomam o preço de cerca de um mês atrás. A gente pode mudar a tela agora para trazer em destaque o indicador do etanol anidro, aquele que é adicionado à gasolina. Este registrou uma certa estabilidade na semana passada, mantendo o valor em R$ 1,41 por litro. O inverno costuma ser a estação mais quente do ano e é justamente nesse período em que o déficit hídrico começa a ficar mais comum na maior parte do solo brasileiro. A Nadiara Pereira, ela fez um estudo muito importante que mostra como é que está esse déficit no momento, no ano de 2017, comparado a anos anteriores. Sobre a maior parte das regiões do Brasil. Isso se reflete no declínio da umidade no solo, especialmente na área central e no sertão nordestino. Em toda esta área em vermelho do mapa, o nível de umidade no solo chega até abaixo dos 10%. A situação é mais crítica sobre o sertão do Nordeste, porque nesta região choveu abaixo da média durante o verão, que é o período úmido. Então, os níveis de umidade no solo estão muito baixos e também os níveis dos reservatórios estão baixos para o abastecimento. A chuva tem garantido melhores níveis de umidade no solo sobre o extremo norte do país, especialmente em Roraima, também na faixa leste do Nordeste e em partes da região sul. Neste ano, a chuva ela prolongou um pouco mais em relação aos últimos anos. Choveu até o final do outono em algumas áreas do centro-oeste e do sudeste, por isso que o nível de umidade no solo é mais elevado entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais. Mas, por enquanto, em grande parte das regiões está dentro do que é normal para a época do ano, que é o tempo mais seco aqui em boa parte do interior do país. Quanto às temperaturas, o frio ele não tem sido tão frequente e duradouro em relação aos últimos anos. Principalmente em 2016, tivemos temperaturas mais baixas em relação a esta época. Em 2017, até tem ocorrido algumas ondas de frio de forte intensidade, como ocorreu na última semana, só que essas ondas de frio elas não têm sido tão persistentes e também com tanta frequência. Isso deve continuar nessa segunda metade do inverno. Para esses próximos dias, expectativa de tempo seco na maior parte das regiões. Até o dia 30 agora do mês de julho, chove forte apenas no extremo norte do país, especialmente no norte do Amazonas e também no interior de Roraima, onde tem previsão de volumes de até 50 milímetros em 5 dias. E também chove forte aqui na faixa leste do Nordeste. Principalmente áreas litorâneas da Bahia recebem altos volumes de água. No decorrer do segundo período vai voltar a chover sobre o sul do Brasil, mas é uma chuva de baixo volume acumulado, que deve garantir melhores condições de umidade, principalmente no Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento das culturas de inverno, em especial o trigo. Chove forte ainda aqui sobre o estado de Roraima e também em áreas litorâneas do Nordeste. Em toda a área central, sertão nordestino e faixa sul da região norte, continua a expectativa de tempo firme e grande amplitude das temperaturas, pelo menos nesses próximos 15 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E o preço do trigo segue subindo pelo sul do Brasil. No estado do Paraná, essa última segunda-feira foi de nova alta para o trigo tipo pão ou melhorador. A gente acompanha na tela agora a apuração feita pelo CPEA para a tonelada do cereal. Veja que a semana passada encerrava no dia 21 de julho a R$ 670,72 a tonelada. Esta semana abre com a segunda-feira, dia 24, já encerrando a R$ 671,80 a tonelada. A alta tem sido frequente e consistente para o trigo no estado do Paraná. Ela já chega a mais de 4,3% no acumulado deste mês.
Se no Paraná o trigo tem subido com força, no Rio Grande do Sul, então, sobe ainda mais. A alta acumulada no mês passa de 9%. Essa segunda-feira foi de alta expressiva para o trigo tipo brando. A gente acompanha agora, então, como vem sendo cotada a tonelada por lá. Veja que vem a R$ 654,78. É o último número à direita da sua tela, mostrando a cotação dessa última segunda, dia 24 de julho. Os dias anteriores também foram de elevação, o preço do trigo também vem subindo no Rio Grande do Sul. O que acontece com esse mercado é que ele já projeta um volume menor do cereal a ser colhido na atual temporada. Os produtores investiram menos em área plantada por conta da atual conjuntura, preços considerados baixos e alto custo de produção. E o mercado já vem contabilizando essa produção menor que vai ser colhida em breve. O Conselho Internacional de Grãos reduziu a expectativa para a produção global de arroz na temporada que começa em breve, 2017-2018. O volume a ser produzido deve ficar 2 milhões de toneladas abaixo da produção da temporada 16-17. Veja então a expectativa para a produção global do cereal tão importante na alimentação humana. Enquanto na safra 16-17, o mundo produziu 486 milhões de toneladas do cereal. Para a safra 17-18, a expectativa é de que sejam produzidos 484 milhões. Já em relação ao consumo do grão, esse deve crescer na futura temporada. Vamos acompanhar na tela agora o quanto de arroz que foi consumido no mundo na safra 16-17 e a projeção para a safra 17-18. Há uma diferença de 4 milhões de toneladas. Consumo, portanto, deve passar de 484 milhões para 488 milhões de toneladas. Os números aqui, então, mostram aumento do consumo global deste produto. Olha, com uma produção menor e um consumo mais elevado, a expectativa é de que haja um déficit global do produto nesta temporada, na relação do quadro de oferta e demanda. Veja que a produção, portanto, como já vimos, estimada em 484 milhões e o consumo em 488, o consumo é maior do que a produção em 4 milhões de toneladas. Por conta desse consumo mais elevado, os estoques finais de arroz também devem cair neste novo ciclo. Devem sair da temporada 16-17 de um volume estimado pelo órgão em 120 milhões de toneladas para 118 milhões. Todas essas informações mexem com o mercado internacional de arroz, uma vez que mostram qual vai ser essa relação de oferta e demanda pelo produto. A gente acompanha agora como que o mercado brasileiro vem operando nos últimos dias, tomando como base, é claro, em primeiro lugar, o setor aqui no país, trazendo também alguma influência do cenário externo. Vamos aos números, então, do indicador do CPEA para o arroz no estado do Rio Grande do Sul. A gente já traz os números para você de casa, mas eu já adianto aqui que houve, nesta última segunda-feira, alguma elevação para a saca de 50 quilos do grão. Veja que a semana passada encerrava no dia 21 com a saca cotada a R$ 40,16. Esta semana abre com a cotação do arroz em casca no estado gaúcho a R$ 40,27 a saca. Os últimos dias têm sido sim de pouca oscilação para o arroz no estado gaúcho. Ainda assim, ele vem com variação negativa de 0,5% na comparação com o mês anterior. E nós queremos saber a sua opinião, produtor, a respeito dessa nova temporada 2017-18.
Tem produtor já fazendo o seu planejamento para a nova safra. Setembro dá início ao plantio da safra de soja, maior parte produtora do país. Então, você que já está pensando lá na frente, responda para a gente. Produtor, qual a sua expectativa para a safra 2017-18? Para fazer isso é muito fácil, responda pelo WhatsApp no número 67996562266. Daqui a pouco, no Agricultura BR, você vai ver que um juiz do Distrito Federal mandou suspender, foi decisão tomada há pouco, mandou suspender aquela questão do governo de aumento dos impostos dos combustíveis através dos impostos de CID sobre principalmente gasolina e óleo diesel. Daqui a pouco a gente explica melhor essa situação, vai valer a partir do momento que o governo for notificado, mas daqui a pouco você tem esses e outros detalhes sobre a decisão. E o juiz substituto da 20ª Vara da Justiça Federal, lá em Brasília, decidiu, Dr. Renato Borelli, decidiu suspender a decisão do governo federal em subir o PIS/COFINS sobre gasolina, sobre óleo diesel e também etanol, que entrou em vigor na última semana por decisão do governo federal. Essa decisão da Justiça em Brasília, ela atinge o aumento em todo o país e vai passar a valer a partir do momento em que o governo federal for notificado. O governo, evidentemente, pode recorrer ainda dessa decisão da Justiça de Brasília. Em relação a esse aumento, já havia uma articulação, inclusive, em vários estados brasileiros para ter protestos em torno do aumento dos combustíveis no país, que para muitos foi considerado extremamente abusivo. Um outro dado importante é que a decisão é liminar, portanto é provisória, como eu disse, o governo pode sim recorrer e ela partiu de uma ação popular movida pelo advogado Carlos Kloffman, que entrou com essa ação contra o governo federal em torno da decisão sobre os combustíveis, esse aumento aqui no Brasil. Pela primeira vez na atual safra de cana, a região centro-sul do Brasil apresentou um volume de cana moída maior em uma quinzena na comparação com o mesmo período do ano passado. A primeira quinzena de julho, portanto, teve um volume de cana maior processado na comparação com a primeira quinzena de julho de 2017. O volume de açúcar produzido no período também foi maior. Apenas o de etanol foi menor, mas devido à menor proporção de usinas processando a cana apenas para a fabricação do biocombustível. Essa primeira quinzena do mês, portanto, foi positiva, a primeira mostrando aumento na comparação com o ciclo passado. Vamos acompanhar os números então. Ali onde diz moagem da cana, você acompanha o quanto que a região centro-sul moeu da matéria-prima na primeira quinzena de julho do ano passado e no bloco seguinte, neste ano. Veja que no ano passado foram 47 milhões e 80 mil toneladas. Para o mesmo período em 2017, o volume passou para 47 milhões e 830 mil, alta de 1,5%. A produção de açúcar cresceu em 9,1%, saindo de 2 milhões e 840 mil toneladas nos primeiros 15 dias de julho do ano passado para 3 milhões e 100 mil no mesmo período este ano. A produção de etanol, que foi um pouquinho menor, em 1,9%. Por conta, eu dizia há pouco, da menor quantidade de usinas processando cana apenas para a fabricação do combustível. O volume produzido saiu de 1 bilhão 920 milhões de litros para 1 bilhão 880 milhões de litros. Um outro fator positivo dessa primeira quinzena do mês de julho foi a recuperação no nível de açúcares totais recuperáveis por cana-de-açúcar, o chamado ATR, que mede a qualidade da cana, ou seja, a capacidade da matéria-prima em ser transformada em açúcar ou etanol. Ela melhorou bastante nessa primeira quinzena em virtude do clima seco, que favorece essa condição para a planta da cana-de-açúcar. O nível, portanto, foi muito forte na comparação com as demais quinzenas dessa safra 17-18 e agora se equiparou no acumulado da safra com o que se via no acumulado da safra passada. Acompanhe esse número comigo na sua tela. Veja que cada quilo com cada tonelada de cana processada, na primeira quinzena de julho foram extraídos 135 quilos
4,07 de ATR. O ATR, no acumulado da safra 17/18, ficou agora, então, em 125,48 quilos por tonelada. Para a gente fechar, a gente fala sobre a produtividade dos canaviais, que também melhorou nesse mês de junho. Agora a gente toma como base o mês de junho, na comparação com junho do ano passado. Portanto, cada hectare de área plantada com cana no Centro-Sul rendeu mais em volume da matéria-prima na comparação com o mesmo mês do ano passado. Só que se a gente comparar o acumulado da safra até agora, houve quebra agrícola de acordo com a única União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Vamos aos números então. Veja que neste último mês de junho, cada hectare plantado com cana no Centro-Sul rendeu em média 85,5 toneladas. Esse volume aí ficou 2,7% acima de junho de 2016. Já o acumulado da safra traz um rendimento médio menor, de 4,2% mais baixo, fechando até agora, nos 3 primeiros meses da safra, em 82,3 toneladas por hectare. Vamos ver como é que vem o açúcar, valores negociados no cenário internacional. Bolsa de Nova York, temos 2 posições com negócios. Outubro vem com 13 centes mais 96 por libra-peso, com uma queda de 3,05%, queda importante hoje para o cenário do açúcar no mercado internacional. Para março de 2018, o contrato negociado a 14 centes mais 76 por libra-peso, com recuo de 2,63%, mercado internacional do açúcar com pressão negativa. E trazemos em destaque mais uma participação do telespectador, agora no quadro Agricultura BR Responde. Para participar desse quadro, você pode mandar sua pergunta sobre clima, mercado, alguma questão agrícola aí da sua propriedade rural. E a participação de hoje diz respeito ao clima e ela vem do estado do Piauí. Vamos ler na tela então. A pergunta é do Erivan, de Conceição do Canindé. Ele quer saber o seguinte: a previsão do tempo para os próximos dias para as regiões norte e sul do Piauí. Erivan, obrigada pela participação. Quem traz os destaques para você é a Nadiara. Respondendo ao nosso telespectador do Piauí, nesta época do ano é comum que o tempo seco predomine sobre a maior parte do estado. Na verdade, nesta época, chove mais apenas na faixa leste do Nordeste. É comum que as instabilidades se concentrem nesta área e por isso a umidade no solo está bastante elevada aqui desde o litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. Já em todo o interior do Nordeste e Norte da região, o tempo seco tem ganhado intensidade. Por isso que no estado do Piauí, grande parte das áreas estão com níveis de umidade no solo abaixo dos 10%. E agora, nos próximos períodos, essa distribuição da chuva não deve mudar muito. Ao longo dos próximos 5 dias vai continuar chovendo forte aqui na faixa leste, principalmente em áreas litorâneas da Bahia, e nas demais áreas do Nordeste a previsão é de tempo seco. Até o finalzinho agora do mês de julho não tem previsão de chuva significativa sobre o estado do Piauí. No decorrer do segundo período, algumas áreas de instabilidade voltam a ganhar força sobre o norte do estado do Maranhão e podem chegar até o norte do Piauí, mas se chover é algo muito isolado e com baixo acumulado. Na maior parte do estado, o tempo continua bastante seco e com grande amplitude da temperatura. Ou seja, as madrugadas ainda seguem com uma sensação térmica mais amena, mas durante a tarde vai fazer muito calor. Isso aliado ao tempo seco e também aos baixos níveis de umidade relativa do ar, que devem chegar a níveis críticos para a saúde humana, especialmente aqui no centro e sul do estado. No decorrer do terceiro período é que algumas áreas de instabilidade devem se espalhar mais, pegando todo o norte do Piauí. Deve chover de forma um pouco
pouco mais abrangente, mas ainda assim as pancadas serão baixos acumulados e serão alternados com períodos de tempo seco. No restante do estado, a previsão é de continuidade do tempo seco, grande amplitude da temperatura e baixos níveis de umidade relativa do ar. Chove forte nesses próximos 15 dias, apenas na faixa leste do Nordeste, ainda com maiores acumulados previstos, principalmente para o litoral da Bahia. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto nos próximos dias com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! E o Agricultura BR está agora na reta final desta edição. A gente fala mais uma vez da soja operando na Bolsa de Chicago, referência internacional para essa commodity. No início do programa a gente via ela caindo, né, Fabiana, apesar de ter aberto o dia em alta. É a chuva que cai sobre o meio oeste americano que traz algum fôlego às lavouras por lá, que tem enfrentado dias quentes nos últimos dias, mas que essa chuva então pode garantir a umidade do solo nos próximos dias. O mercado está atento a isso e opera com baixa para a oleaginosa. Soja operando para agosto vem a $9,94 mais 50 por bushel. A queda agora ela diminui, mas ainda assim vem em campo negativo, baixa de 0,30%. A posição de setembro vem a $9,99 mais 50 por bushel, baixa de 0,29. Novembro, $10,06 mais 75, queda de 0,32%. E a posição de janeiro do ano que vem, operando a $10,15 mais 25 por bushel, baixa agora de 0,36%. Soja que já teve hoje altas de acima de 1%, agora vai reduzindo um pouco a queda depois de ter registrado queda acima de 0,5% também no começo dessa edição de Agricultura BR. Vamos saber como é que vem a moeda americana. O dólar ajuda a formar preço no Brasil e o dólar tem apresentado uma certa recuperação no país. Agora quase em 3,17, R$ 3,16 mais 9 para a moeda norte-americana, representando uma alta de 0,66% neste momento. O governo vai tomando um viés e com isso o mercado também reage no cenário interno. Com estas informações, a gente se despede por enquanto com essa edição do programa. A você que esteve com a gente, obrigada pela companhia. Nos vemos em breve na terceira edição. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.